classe 2 da turma da EJA. Eu sou a professora Andréa Oliveira. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar pontuação e entonação. Já pegaram o livro de vocês? Esse livro Ápice. Hoje nós estudaremos as páginas 186 a 189. Mas antes, prestem atenção nas explicações. Quero que você também acompanhe as leituras comigo para que você possa realizar uma ótima atividade. Vocês já viram esses sinais de pontuação em algum lugar? Sabem a função de cada um deles? Vamos descobrir? Se você já sabe utilizar algum desses, muito bem. Se você ainda não sabe, vamos descobrir. Os sinais de pontuação têm a função de interpretar e organizar corretamente o que está escrito. Cada um deles tem sua função, tem sua utilidade. Pode representar pausas na fala, entonações, emoções, anseios, contexto, intenções e situações. Venham comigo e vamos descobrir a função de cada um desses sinais de pontuação. O ponto final é um símbolo que usamos no final de cada oração ou frase. Ele indica uma pausa total, quando encerramos ou que queremos dizer naquela linha. Além disso, ele pode ser usado no final de algumas abreviações. Nós usamos o ponto final nas frases declarativas. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Aqui nós temos dois exemplos. Eu moro em Petrolina. Eu estou afirmando que eu moro em Petrolina. Ou negativa, eu jamais deixarei essa cidade. O jamais aí está apontando negação. Eu jamais deixarei essa cidade. E também a abreviação. Aqui nós temos A minúsculo ponto C, que significa antes de Cristo. Então, todas as vezes que vocês verem essa abreviação A.C maiúsculo, vocês já saberão que essa abreviação significa antes de Cristo, algo que aconteceu antes de Cristo. Aqui nós temos uma frase: isso aconteceu há 100 anos antes de Cristo. A vírgula é usada para separar elementos dentro de um mesmo período. Elas são pequenas pausas que não se encerra o assunto, apenas dão fôlego e entonação à frase. Elas também podem ser usadas na citação de itens. Nós temos aqui dois exemplos de frases. Acompanhe a leitura comigo. Essa primeira: se você chegou cedo do trabalho hoje, então descanse um pouco e depois venha realizar sua atividade. Então, eu usei essa vírgula para dar uma pausa na minha fala. Se você chegou cedo do trabalho hoje, então descanse um pouco e depois venha realizar sua atividade. Nessa outra frase, eu estou separando os itens. Prestem atenção e façam essa leitura comigo. Em Petrolina, você encontra artesanato, fruticultura, pequenos empreendedores e muita cultura. Então, eu usei a vírgula aí para separar o que eu estou dizendo, o que estou falando que tem em Petrolina. A função dos dois pontos é mostrar que algo será introduzido no discurso. Ele indica que logo depois virá uma palavra, expressão, exemplo ou fala. Isso é feito para esclarecer, desenvolver ou explicar algo que já foi dito.
Aqui nós temos alguns exemplos de frases de como devemos usar os dois pontos. Como dizia minha mãe, se quero ser respeitada, preciso respeitar primeiro. Aí eu estou dando um exemplo de algo que foi dito antes. Nessa outra frase, o povo sempre defende educação, trabalho, saúde e segurança. Os dois pontos aí foi usado para enumerar. Essa última frase foi retirada lá do texto Caio, que nós já estudamos. E os dois pontos aí indicam a fala de um personagem. Então, o narrador diz: o homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Os dois pontos agora vai indicar a fala do personagem. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. Então, os dois pontos indicou que o personagem irá falar, que a próxima fala será do personagem. Agora vamos para o ponto final. O ponto final é aquele que usamos no final da frase, quando estamos fazendo uma pergunta direta. Ao ler uma frase que termine com esse ponto, ponha a entonação de dúvida. Vamos ver alguns exemplos de como devemos usar esse ponto e de como devemos usar a nossa entonação. Quantos anos Petrolina irá fazer? O quê? 126 anos? Tá vendo? Eu tive dúvida, eu fiz uma pergunta, eu tive dúvida e eu usei o ponto de interrogação. Eu fiz uma pergunta e eu respondi com outra pergunta. O que? Eu tive dúvida. 126 anos? Outra pergunta. O ponto de exclamação é o que usamos para expressar os sentimentos e as emoções. Podem ser positivos ou negativos, como surpresa, raiva, desespero, admiração, desejo, alegria, entre outros. Vamos ver essa frase. Nossa, Petrolina é uma bela cidade. Na expressão nossa, eu estou surpresa. Eu tive uma surpresa com essa cidade. Nossa, Petrolina é uma bela cidade. Eu me surpreendi e eu admirei. O travessão é o sinal que marca o início do discurso direto. Ele introduz a própria fala de uma pessoa ou de um personagem. Então, quando vocês verem um travessão em uma leitura, em um texto, em um discurso, em uma narrativa, vocês podem ter certeza que esse travessão está indicando a fala de um personagem. Vamos para o nosso exemplo. Então, falou o turista. Petrolina é uma cidade acolhedora. Na frase de cima, é um narrador, é alguém que está dizendo o que o turista falou. E nessa frase, que eu inicio com travessão, é a fala do personagem, de quem disse que Petrolina é uma cidade acolhedora. As aspas são usadas para vários fins diferentes. O mais comum é serem usadas para indicar a fala de alguém que saiu de seu local original e foi inserida naquele texto. Também pode ser usada para expressões informais ou estrangeiras. Vamos ver esse exemplo? Petrolina é conhecida como a princesinha do sertão. Aqui nós temos uma expressão, da nossa cidade. Nossa cidade é conhecida como Princesinha do Sertão. As reticências. As reticências são um sinal que é composto por 3 pontos seguidos. Ela é usada no final de períodos, frases
ou orações, indicando uma ideia de continuidade, de dúvida, de receio, prolongamento ou que há algo depois dessas reticências. Vamos ver esse exemplo. Quantas lembranças da minha Petrolina? Nadar no Rio São Francisco, brincar na orla. E aí eu usei a reticências para dizer que nas minhas lembranças existe muito mais do que isso. Vamos agora para a nossa atividade do livro? Venham comigo, abram aí o livro de vocês na página 186 e vamos iniciar nossas atividades no nosso livro. Então, meus queridos, acompanhe as leituras comigo. Todas as leituras que eu estou fazendo aqui no seu livro, você irá acompanhando, tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Língua, usos e reflexão. Pontuação e entonação. Atividade oral e escrita. Primeiro, imagine que você é um contador de histórias e que quer deixar sua plateia em suspense. Como você leria em voz alta esses trechos do conto Caio? Faz aí o seu teste de leitura de suspense. Vamos lá. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio, a voz repetia. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. Vejam aí como você faria essa leitura para alguém que está aí do seu lado. Segundo, leia a história em quadrinhos a seguir. Cascão! Estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega àquela árvore primeiro? É pra já! Tchau, Marina! Cheguei! Ah, o frio ajudou. Ei, Cascão, quer me ajudar a pular corda? Dá até ânimo pular nesse friozinho. Oh, agora é a sua vez. Ô, Cascão, se esqueceu do nosso jogo de hoje à tarde? Pega, é sua. Só não entendo uma coisa. Por que que a turma vive me convidando para brincar mais no inverno do que no verão? Aí nós temos aqui um balão dos coleguinhas, né, dos amiguinhos do Cascão, imaginando que no verão ele não gosta de tomar banho. E qual é a situação que ele fica? Então o Cebolinha fala, e ele ainda pergunta: vocês já viram ou ouviram essas histórias em quadrinho da Turma da Mônica? Essas histórias, a Turma da Mônica foi criada por Maurício de Souza, um grande cartunista brasileiro. Vamos agora realizar nossas atividades. Aqui na letra A, tem assim. Observe as expressões de Cascão. Como ele se sente ao ser chamado para brincar? Qual a expressão que você consegue ver no rosto do Cascão quando os colegas chamam ele para brincar? De felicidade, de alegria, ele está contente ou ele fica triste? Coloque aí sua resposta. Letra B. Por que Cascão quase não é chamado para brincar no verão? Por que será que Cascão não é chamado para brincar no verão? Se você conhece, se você já leu ou já ouviu essa história, você vai saber na
Ora, por que é que seus colegas não o chamam para brincar? Letra C. Nessa história, há 4 personagens que aparecem falando. Você vai juntar aí, vai formar um grupinho na sua casa de 4 pessoas e cada um vai fazer a fala de um personagem, dando vida a esses personagens com expressão. Letra D. Diz aí se, para fazer a leitura em voz alta da maneira bem expressiva, bastou repetir apenas o que estava escrito ou vocês tiveram que acrescentar algo a mais. Escreve aí como foi que vocês fizeram essa leitura. Como foi que você e sua família fizeram essa leitura. Observe os quadrinhos a seguir. Aqui nós temos 5 quadrinhos que estão enumerados. 1, 2, 3, 4, 5. Façam aí a leitura desses quadrinhos. Agora vamos aqui responder a letra A. Qual o sinal de pontuação que está presente em todas as falas? Qual é o sinal de pontuação que aparece aí em todos os quadrinhos? Escreve aqui sua resposta. Letra B. Esse sinal tem o mesmo sentido em todas as falas? Letra C. Observe os sentidos que o ponto de exclamação assume nas falas dos personagens. Coloque o número correspondente a cada fala nos quadrinhos. Então, aqui eu tenho muito entusiasmo. Qual desses quadrinhos o ponto de exclamação aponta, indica muito entusiasmo? Você acha que é o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Coloque aqui o que você acha que está correto. Alegria e carinho. Foi qual? Qual desses vocês acham que indicou que está indicando alegria e carinho? Chamamento. Qual desses está indicando um chamamento? Ordem e dúvida. Coloquem aqui a resposta, os números correspondentes que você acha, que você concorda que está indicando cada exclamação. Então, meus queridos, nossa aula está finalizando. Teve dúvida? Vai lá no plantão e fala com a professora que está esperando por você. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.